Quais foram os julgamentos e as decisões mais importantes do ano de 2023 que você não pode virar o ano sem saber? Decisões que impactam diretamente a sua vida e a vida de pessoas que fazem diferença para você. Nesse vídeo, nós vamos tratar de tudo que você não pode deixar de saber antes de virar o ano de 2023. Vamos trazer também pontos muito importantes sobre a revisão da vida toda. Então, fica com a gente nesse vídeo e fique por dentro do que vamos falar. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom, doutora? Hoje, dia 31, primeiramente desejo a todos um feliz ano novo, uma ótima virada de ano. Que 2024 seja um ótimo ano para todos nós. Tudo bom, doutora? Tudo bom, doutor? Esse aqui é o nosso último vídeo de 2023, então é um vídeo muito importante, né? A gente vem aqui hoje no dia 31 de dezembro desejar para vocês um excelente ano novo, para você e para toda a sua família, tá? Esse vídeo a gente vai trazer aspectos muito importantes, decisões que a gente precisa olhar para trás, ter ciência, como a gente sempre fala aqui, o nosso compromisso com vocês é trazer informações e direitos que vocês precisam saber. Então, a gente vai tratar desse vídeo de informações, de julgamentos que você precisa saber antes de virar o ano de 2023, não é isso, doutor? Com certeza. É muito importante a gente entender os principais pontos de 2023 para que a gente consiga olhar para frente e entender como que 2024 está se desenhando, né? 2023 foi um ano muito intenso no direito previdenciário, muitas mudanças ali no INSS, muitas promessas que não foram cumpridas, mas de qualquer forma ocorreram diversas mudanças, algumas boas, algumas não tão boas. Tivemos muita movimentação ali no processo da revisão da vida toda, que é um tema que deixa muitos aposentados ali com o coração aflito, né? Então a gente vai trazer todo esse panorama para que as pessoas entendam os principais pontos ali de 2023, o ponto ali da revisão da vida toda. A gente tentou fazer toda uma retrospectiva, todos os pontos mais importantes. É claro que já ocorreu muita coisa nesse processo da revisão da vida toda. Primeiro ponto, que eu acredito que foi muito importante, foi ali sobre o cálculo da pensão por morte. Em 2023, ali, houve desenvolvimentos significativos relacionados ao cálculo da pensão por morte no Brasil, particularmente em relação à aliação direta de inconstitucionalidade, ADI 7051. Entre ali os principais pontos desse tema, temos a validação do STF sobre o novo cálculo de pensão por morte, né? Foi lá em junho, 27 de junho, se não me engano, o STF ele discutiu o tema numa sessão virtual e ele julgou ali essa ADI 7051. E com isso o STF ele validou o novo cálculo de pensão por morte de segurado antes da reforma da Previdência. O julgamento ali ocorreu da seguinte forma: o STF julgou por maioria que as alterações promovidas na pensão por morte pelo artigo 23 da emenda constitucional são constitucionais. O artigo 23, gente, ele estabelece que a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral da Previdência Social ou servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebido pelo segurado ou servidor, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até no máximo 100%. É uma decisão muito importante, né, que ocorreu, que nós devemos falar. Não é isso, doutora? É uma decisão muito importante, é um cálculo que teve uma alteração ali através da reforma da Previdência, e a gente viu que é um cálculo prejudicial. E, infelizmente, esse cálculo ele foi validado, né, pelo STF, e aí realmente não tem mais o que fazer. Então, por conta disso, isso é algo muito importante. Essa validação, né, que afastou a inconstitucionalidade da norma, é muito importante porque
ela atinge diretamente os dependentes do INSS, atinge diretamente aquelas pessoas que vão receber pensão por morte daqui para frente, ou melhor, lá de 2019 para frente, né, que foi ali o marco temporal da alteração desse cálculo de cotas por cotas, né, da pensão por morte. A gente tem aí que o cálculo anterior era mais benéfico para esses dependentes, mas o cálculo atual já foi validado pelo STF e vai fazer diferença, como tem feito na vida de milhares e milhares de pessoas. Verdade. Vamos para o próximo ponto que queremos conversar aqui, sobre a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para a aposentadoria. Né? Em agosto de 2023, ocorreu uma decisão significativa relativa à aposentadoria de trabalhadores rurais. Né? A TNU decidiu que a declaração emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais deve ser aceita como início de prova material para fins de aposentadoria pelo INSS. Essa decisão, gente, ela veio como uma resposta a uma situação em que o trabalhador rural teve seu pedido de aposentadoria negado pelo INSS, que não considerava ali a declaração do sindicato como um documento válido para comprovação do seu tempo de trabalho rural. O caso foi levado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também deferiu o pedido. No entanto, a TNU, ao analisar o pedido de uniformização, decidiu reformar a decisão do TRF4, decidindo que o INSS deveria reconhecer o tempo de serviço rural do requerente com base naquela declaração sindical. Essa decisão, gente, com certeza representa um avanço significativo para os trabalhadores rurais, garantindo ali o direito de utilizar a declaração do sindicato como prova para fins de aposentadoria. Além disso, é importante sempre a gente destacar a lei de aposentadorias, desde o seu início. Né? Ela previa que a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais poderia sim ser utilizada como prova. Porém, ocorreu-lhe uma mudança no governo de Bolsonaro, que revogou esse dispositivo, levando a um período de incerteza até essa recente decisão do TNU. É muito importante isso, porque nós temos que entender que o trabalhador rural muitas vezes não tem acesso à informação, não tem acesso a uma vasta documentação. Então, para ele comprovar ali o período de trabalho rural é complicado. Então, qualquer documento deve ser aceito. É claro que um documento do sindicato deve ser aceito. Né? Se a gente levar em consideração que o sindicato pode estar emitindo documento que não existe, que aí já é um outro problema. Nós temos que verificar ali o funcionamento dos sindicatos. Agora, com certeza, esse documento deve ser, sim, aceito pelo INSS. Não é isso, doutor? O que você acha sobre o assunto? Aqui no escritório, nós já tivemos e temos diversos casos, né, de aposentadoria rural. E o documento emitido pelo sindicato sempre foi um documento aceito nos tribunais, como uma das principais provas do trabalho rural. Como o doutor bem colocou aqui, é muito difícil para o trabalhador rural ele colher provas. Normalmente são pessoas com menor instrução e que ao longo da vida apenas vive e trabalha no campo, na pesca, e não colhe provas, né? Então, por conta disso, essas provas que são aceitas em uma aposentadoria rural são mais flexíveis, né? São determinadas provas mais simples, mais diferentes do trabalhador urbano. É completamente diferente. E a declaração sindical sempre foi um dos principais meios de prova para esse trabalhador rural. A gente sofreu essa modificação que gerou essa decisão judicial, desse processo do trabalhador que teve sua aposentadoria negada, e essa decisão foi uma decisão muito importante. Foi uma grande vitória para o trabalhador rural, que teve certificada que a utilização da declaração do sindicato continua válida perante o STF como um dos principais meios de prova que já era antes. Tá? Então, isso vem mesmo como uma chancela, como uma confirmação de que o documento emitido pelo sindicato ele é extremamente válido e um dos principais meios de prova. Como o doutor aqui colocou também excelentemente,
a forma se o sindicato pode ou não emitir um documento irregular já não pode responsabilizar o trabalhador, e sim exige que seja feita uma verificação, que seja feita um maior controle em cima do sindicato, tá bom? Então, gente, esse foi um excelente julgamento a favor aí do aposentado, tá bom? É muito importante a gente colocar isso como uma vitória e a importância da filiação sindical no caso dos trabalhadores rurais e também no caso dos trabalhadores urbanos, tá bom? Agora vamos falar sobre uma notícia polêmica que aconteceu durante o ano, que foi o sumiço de 223 mil requerimentos ali no INSS. Né? Uma notícia, um fato vergonhoso, né? Que foi o sumiço de 223 mil requerimentos na fila de espera do INSS. Isso aí se tornou um assunto de grande preocupação e até hoje está sendo investigado pelo governo. Né? De acordo ali com o presidente do INSS, essa situação ocorreu devido ao fato de que esses pedidos estavam vinculados a uma unidade desativada dentro do sistema, deixando uma espécie de gaveta sem que eles fossem processados, e que essa questão teria sido herdada do governo anterior. Né? Ele explicou também que, aos olhos do beneficiário, o status do pedido constava como em análise, mas não havia uma tarefa em aberto para que o servidor realizasse realmente essa análise. A maioria dessas solicitações, gente, seria de benefícios de incapacidade. Uma segunda falha, que também ocorreu em 2023, com 49 mil pedidos que já haviam passado por perícia médica, mas ficaram retidos indevidamente, sem gerar tarefas para os servidores. Esses pedidos, segundo o INSS, foram reintegrados à fila do INSS. Para investigar ali o problema, o ministro da Previdência Social decidiu criar um grupo de trabalho e para discutir, inclusive, a discrepância nos números que foi notado quando o Ministério lançou o portal Transparência Previdenciária, que mostrou uma estatística de pedidos em espera em junho de 223 mil, menor do que o apontado para o mesmo período em outro documento oficial, o BEPS, Boletim Estatístico da Previdência Social. Na minha opinião, é uma vergonha, principalmente se tratando de pessoas que precisam demais desses benefícios, são pessoas geralmente doentes, pessoas que não têm condição de trabalho, pessoas que precisam desse dinheiro para se alimentar. E também a explicação do INSS, para mim, é uma explicação muito rasa, né? Simplesmente falar que ocorreu uma falha sistêmica, que foi mais ou menos o que eles deixaram entender, mas é uma vergonha. E o prejuízo que essas pessoas tiveram, e o tempo que eles perderam achando que o seu benefício estava sendo analisado e não estava. Né? Tudo isso tem que ser colocado numa balança, porque nós estamos tratando de vidas, de pessoas que pagaram o INSS para ter esse respaldo e não tiveram e não estão tendo. Né? Assim como esse problema que saiu na mídia, quantos outros não estão perdidos por aí? Né? Quantos avaliações tiveram que ir para a justiça para que a pessoa tivesse o seu direito respaldado? Né? Eu acho uma vergonha. Essa é a minha opinião. Com toda certeza. Essa é uma notícia que nós trouxemos alguns vídeos aqui no nosso canal explicando e colocando a importância das pessoas ficarem atentas com relação a isso. Por isso que é muito importante que os vídeos sejam compartilhados, tá, gente? Aproveita aqui, já para tudo que vocês estão fazendo, compartilhem esse vídeo. São informações, são decisões que as pessoas precisam ficar sabendo, tá? E exatamente essa notícia é algo que traz um descaso, uma tristeza, porque ninguém fica na fila do INSS porque quer. Ninguém fica, ninguém abre um requerimento porque está a fim de entrar na fila do INSS. A pessoa está na fila do INSS porque ela está precisando de um benefício.
porque ela está precisando, ela está doente, ela já está idosa, necessitando da sua aposentadoria, ela está grávida, necessitando de um salário maternidade, enfim, são diversos assuntos, diversas situações em que o segurado ele precisa ser respeitado. E um sumiço desses, traz um desleixo com o segurado que contribui a vida toda, que contribuiu ali para ter direito ao seu benefício, que está na fila aguardando, acreditando que o seu benefício está sendo acompanhado, está sendo julgado, está aguardando ali uma decisão, quando na verdade ele está, como o próprio presidente falou, engavetado. Né? Então, assim, é algo que gera uma incerteza. Será que foram esses, só esses? Será que tem mais benefícios que estão engavetados? A gente nunca vai saber a verdade. Eles falam o que eles querem, né? Ali a gente teve ali, como o doutor sabiamente colocou aqui, dois sistemas diferentes, que foi o Portal da Transparência e o BEPS, que teve aí essa contradição entre os números, né? Mas são dois sistemas, a gente nunca sabe qual é a realidade dos números e dos fatos. Por isso, mais uma vez, eu coloco a importância de você acompanhar o seu requerimento, sempre ali dentro do sistema do meu INSS, sempre entrando em contato com o 135, né, para poder acompanhar o seu benefício. Se estiver demorando muito, busque um advogado especializado. Já desde o início do seu requerimento é importante você buscar um advogado especializado para te acompanhar, para dar a entrada da forma correta, cobrar o INSS dentro das tarefas, cumprir as exigências, porque isso minimiza os danos. Como eu sempre falo, o INSS não quer pagar nada para ninguém. Então é importante que você esteja à frente do INSS, sabendo dos seus direitos, das suas informações, das notícias que realmente importam, estando sempre com um advogado especializado para poder te auxiliar, para não deixar o seu benefício ser engavetado, como essa quantidade absurda de benefícios foram, né, doutor? É uma vergonha, né? Agora vamos falar sobre o assunto mais falado entre os aposentados, que é sobre a revisão da vida toda. Né? Acredito que seja um assunto bem batido, todo mundo já sabe o que é essa revisão da vida toda. Em 2023, em suma, ali, o STF ele julgou um embargos, né, que é um recurso que, lá na teoria, ele iria discutir a forma de aplicar a decisão sobre a revisão da vida toda. O julgamento ali, ele foi iniciado em agosto, retomado em novembro, e atualmente ele foi interrompido com um pedido de destaque do Alexandre de Moraes, o que levou esse julgamento a um plenário físico, né? E que a gente aqui do escritório e muitos outros especialistas, no caso, entenderam como positivo para os aposentados. O Alexandre de Moraes é o relator do caso. Ele, lá atrás, ele formulou uma proposta com orientações para a forma como serão feitos os pagamentos. Né? O ministro ele sugeriu o entendimento da Corte sobre a revisão da vida toda, que não incida sobre benefícios previdenciários já extintos, parcelas quitadas e já pagas, tendo como base decisões judiciais que não cabem mais recurso. Em relação às parcelas ainda a serem honradas, o Moraes entende que elas devem ser corrigidas a partir da data do julgamento do Supremo, que foi ali em 2022. Ao longo de tudo isso, no entanto, foram apresentadas outras propostas para a solução do caso, como da ministra Rosa Weber, e também a decisão muito polêmica do Zanin, né? A sugestão da Weber teve o apoio do Fachin, da Carmen Lúcia, já a do Zanin foi acompanhada pelo Dias Toffoli e também pelo Barroso. Né? Para a gente entender melhor, a proposta ali da Weber, né, doutora, diverge do Moraes ao estabelecer que a decisão não pode provocar a revisão dos benefícios já extintos. A proposta da ação de rever casos já encerrados da Justiça antes de dezembro de 2019. O pagamento das diferenças de valores anteriores a dezembro de 2019. A Weber ela usa como marco a data de 2019, porque foi o momento em que o STJ concedeu o direito da revisão dos aposentados. Então, essa é a principal diferença da decisão ali da Weber com o do Alexandre de Moraes. Né? Já a proposta absurda do Zanin vota para que o caso volte para o STJ, já que, segundo ele,
um dos requisitos processuais ali na forma da deliberação não foi preenchido, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu ali nesse ano da revisão da vida toda. Agora a gente está esperando em fevereiro, em plenário físico, um novo julgamento que nós esperamos de verdade que seja uma vitória para os aposentados, mas basicamente foi isso que aconteceu, não é isso, doutor? Qual a retrospectiva que você faz aí desse caso em 2023? A gente não tem como negar que a revisão da vida toda é um dos processos que mais impactam, movimentam e traz à baila muitas questões do judiciário, como a segurança jurídica. É um dos julgamentos mais aguardados de todos os tempos no judiciário, já é um tema que vem se arrastando, aguardando o julgamento há muito tempo, muitos recursos, né, que os segurados vêm enfrentando, e a gente claramente ver uma luz no fim do túnel para que esse assunto seja finalmente encerrado. A votação agora em plenário físico, que vai acontecer em fevereiro de 2024, nos enche de esperança, tendo em vista todo o cenário do pedido de destaque, do pedido do plenário presencial pelo Alexandre de Moraes, dos votos favoráveis que a gente já verificou, da ministra Rosa, da ministra Carmen, do ministro relator Alexandre de Moraes, quando a gente olha para trás, lá no julgamento de 2022, nós trouxemos aqui no nosso canal diversos vídeos dissecando a revisão da vida toda, com diversos motivos e análises que trazem muita esperança para a gente. A revisão da vida toda é um tema que mexe muito com o brasileiro. São contribuições anteriores de 1994, em que as pessoas tinham altos salários, as pessoas que fazem jus à revisão da vida toda, que não são todas, né, mas que tinham altos salários antes de 1994 e teve suas contribuições simplesmente ignoradas pelo INSS. Então, é uma ação que mexe muito com o povo brasileiro, é uma ação que a gente busca que a justiça seja realizada, cumprida. Então, nós temos muita esperança agora em 2024. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores aqui no canal, eu te convido, primeiramente, a se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente só traz vídeo com temas importantes, com temas relevantes, que você precisa ficar sabendo, em uma linguagem que você facilmente entende e pode, sim, compartilhar, porque informação boa é informação que deve ser compartilhada. Então, veja os nossos vídeos anteriores, esteja por dentro do que realmente está acontecendo, tanto no processo, no julgamento do recurso do embargo de declaração na revisão da vida toda, como outros assuntos. Mas a revisão da vida toda é algo que precisa ser difundido para todas as pessoas, precisa ser compartilhado, porque a gente traz aí, com o voto do ministro Zanin, por exemplo, uma possibilidade de insegurança jurídica. Como o doutor falou, o voto do Zanin defende o retorno desse processo para o STF, ali acusando que não houve o respeito à cláusula de reserva de plenário, algo que já foi amplamente e brilhantemente julgado pelos ministros anteriormente. Então, é uma aberração jurídica. É algo que você precisa ficar por dentro e, sim, acompanhar. Grandes perspectivas nós temos para 2024. O julgamento nós temos muita fé que vai ser benéfico para todos os aposentados e pensionistas que aguardam há tanto tempo. Né? Então, a gente finaliza o 2023 sem esse tema ainda ter sido definido, por isso que a gente deixou ele para o final do vídeo, mas que tiveram movimentos muito importantes e que a gente aguarda que se decida agora em fevereiro de 2024. Não é isso, doutor? Sim, esperamos uma definição, não só uma definição, esperamos uma vitória. E nosso vídeo chega ao fim. Nós sempre pedimos aqui, curta o vídeo, compartilhe se você curtiu esse vídeo, ajuda muito o nosso trabalho. Fica aqui nosso feliz ano novo para você, para sua família. Que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós e que venha essa vitória na revisão da vida toda, e não só na revisão da vida toda, que seja um ano de muitas vitórias, tanto no âmbito do direito previdenciário como no âmbito da vida pessoal de cada um de vocês. Tá? Isso é o que eu desejo para todos vocês.
É isso mesmo, os nossos votos para o seu ano que seja maravilhoso, para o seu ano, para a sua família, para que as decisões jurídicas sejam cada vez mais corretas e dentro da lei, que tenhamos mais decisões jurídicas do que decisões políticas, tá? E que você tenha um ano novo maravilhoso. Aqui para nós a gente deseja tudo de maravilhoso, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos inscritos aqui do canal. Tá? Vocês são muito bem-vindos aqui. Seja bem-vindo à nossa família se você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo. Já se inscreva nesse canal, já curte o nosso vídeo, não esqueça do like, do joinha, do curtir, que é muito importante para a gente. É o que eu sempre falo, quando você dá o like, o YouTube entende que isso aqui é um conteúdo importante e também compartilha esse vídeo, além de vocês e a gente compartilhar também, tá, gente? Então é isso, a gente vai ficando por aqui em mais um vídeo muito importante e a gente se vê no próximo vídeo e em 2024, tá bom, gente?